Brasil possui cerca de 11 mil empresas ligadas ao setor de gelatos ou sorvetes, faturando cerca de 14 bilhões de reais por ano. É nesse cenário que a empresa há 36 anos ocupa a mesa e o coração dos nordestinos. Mas por trás desse crescimento existe uma história de empreendedorismo e inovação. E para falar melhor sobre essa trajetória de sucesso e os próximos passos do grupo, o Mesa de Negócios de hoje recebe o CEO do Grupo Frost, Felipe Segantini. Felipe, seja muito bem-vindo. 36 anos de história. Coisas para compartilhar não faltarão. É isso aí. Obrigado pelo convite, tá, pessoal do Mesa de Negócios. Obrigado aqui, Carla. Jordan. Só quero falar Jordan. Prazer estar aqui dividindo um pouco da história da Frost. São 36 anos, a gente completou agora em julho de 2026. E, enfim, prazer estar aqui e falar um pouquinho de sorvete, que é o que eu amo, tomo todo dia. E um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente fez para chegar num grupo hoje que é a maior empresa de sorvetes do Nordeste e a quarta do Brasil. Exatamente. Então, vamos conversar sobre história. A gente sempre contextualiza, nosso programa é sobre negócios, nós vamos falar muito sobre estratégias aqui, mas a gente contextualiza já falando sobre a história. São 36 anos, né, de história da Frost. E aí, nesse percurso, eu queria que você falasse como que tudo começou, né? Seu pai é um grande empreendedor, e aí você veio muito novinho, e tá vendo o Felipe aí, ele é muito novinho, mas já à frente dos negócios, de tudo, e chegar a conquistar o Nordeste, né? Ultrapassar a barreira do estado. Como é que isso aconteceu, Felipe? Então, Carla, a história do meu pai de empreendedorismo sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Meu pai é paulista, eu também sou paulista, nasci em Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. Por isso que eu falo um pouquinho o porta, mas eu falei aqui, inclusive, antes que eu sou praticamente cearense, que eu sei fazer o yay, né? Sei fazer falar aqui, macho, né? Faixa porta, né? Então, excelente. A gente veio para cá em 2002, eu tinha 1 ano, e meu pai comprou a Frost em 2006. Então, a Frost foi criada por um outro empreendedor, começou na cozinha, aqui na fábrica aqui na Aldeota, depois expandiu para uma fábrica maior que ficava no Passaré, que foi quando meu pai adquiriu a empresa. Ainda assim, na época, era uma empresa bem pequena, né? Comparação até o próprio mercado do Ceará. A Frost era a terceira maior empresa do Ceará. Então, era um desafio grande que meu pai tinha, né? De mudar a empresa toda. E ele, desde o início, ele trouxe algumas decisões bem grandes, né? Então, na época, a logo da Frost era vermelha com azul. Aí ele falou, cara, preciso mudar, preciso redesenhar isso. Ele falou, apesar de ser corintiano, escolheu a cor certa, que é o verde, que é esse verde da Frost. Eu sou palmeirense, tá? Então, mas lá atrás ele deu essa repaginada, que não foi a que a gente fez agora em 2023, foi um outro rebrand. Então, assim, tem várias fases da história da Frost, né? Então, tentando dividir um pouquinho aqui do que são os grandes marcos. Depois de 2006, em 2008, 2009, a gente abriu a primeira filial fora do Ceará, né? Então, a gente foi para o Piauí, a gente já tinha uma estrutura também de distribuição em Juazeiro do Norte. Então, foi a primeira vez que meu pai falou assim, cara, será que a gente quer estar só aqui nesse estado ou a gente consegue atingir outros espaços, né? Então, foi em 2008 Piauí, 2010 foi no Maranhão, e a gente traçou um modelo de expansão na época que é um modelo tradicional, né? Que é onde a gente vende os potes no supermercado, os picolés no varejinho, né? Então, na farmácia, no posto de gasolina, comodatando os freezers. Esse é o modelo de negócio tradicional do sorvete. Desde 2000 começou a vir muito forte essa tendência, desde lá de São Paulo e tal, e a gente sempre seguiu isso, até que em 2018 isso começou a mudar, né? Mas antes disso, a gente ainda teve uma mudança muito grande, né? Fora as filiais de estrutura, que foi a mudança pro Maracanaú. Então hoje a nossa planta industrial fica em Maracanaú, a gente tem um espaço lá de 14 mil metros, que na época a gente saiu de um espaço no Passaré de 2.800 metros para 14 mil, então a gente estava... Meu pai falava assim, Felipe, isso aí é problema pro teu neto. Teu neto vai ter problema, esquece. Isso aqui não vai ser problema de espaço. E, enfim, hoje a gente já está com um grande problema de espaço, a gente já está com planta maior, né? A gente está indo para um espaço de 28 mil metros, que é do lado, né? A gente está expandindo a lateral do terreno. Então, assim, foram muitas fases de crescimento grande, né? Sim. Então, em 2014, a gente começou essa mudança do Parque Fabril. A gente finalizou só em 2017, então foram 3 anos de luta,
para conseguir arranjar dinheiro, arranjar organização de pessoas, porque imagina, você está mudando a fábrica de um local que ficava em Fortaleza, né, perto do Castelão, o estádio, e indo para o Maracanaú, que apesar de ser um distrito industrial, as pessoas estão mais preparadas, estão forjadas a trabalhar no âmbito industrial, mas e as pessoas que estão hoje? Né? Na época a gente tinha uns 180 colaboradores, a gente tinha que remanejar, saber como vai ser o deslocamento, como não vai ser, quem vai continuar, quem não vai, quem vai conseguir, quem quer. Então, enfim, foram muitos desafios, né? Em 2014 e 2017, a gente fez essa conclusão da indústria fabril. E então, aí, a indústria é hoje no Maracanaú? No Maracanaú, isso. Maracanaú. Quantos mil metros quadrados? Hoje, nossa planta geral fica 14 mil metros. Mas a gente já tem uma expansão prevista para o ano que vem para mais 14 mil metros no também. Mesmo lugar. No mesmo espaço. Mesmo espaço. E aí, em 2018, assim, aí a minha trajetória de empreendedorismo é uma outra historinha, né? Mas, basicamente, eu desde criança, meu pai sempre me incentivou a empreender, né? Então, meu pai sempre falava assim, tinha uma brincadeira lá dentro de casa que era... Minha mãe sempre falava... Porque meu pai foi o primeiro a se formar na família, né? E aí, os outros se formaram, os irmãos dele, mas minha avó nunca teve essa oportunidade. Ela parou de estudar na 4ª série para empreender. Então, ele se orgulhava muito de falar que era formado. Ah, formado em que? Administração? Não, engenharia elétrica. Não tinha nada a ver. Né? Ele se formou em engenharia elétrica para pagar... aliás, ele tinha sorveteria para pagar a faculdade de engenharia elétrica. Nossa. Então, ele acabou nunca exercendo a faculdade. Né? E, então, sim, ele sempre teve na cabeça dele a clareza de que o que dava mais frutos era e vinha do trabalho. Então, ele sempre me incentivava a perceber isso e a trabalhar. Então, desde criança, eu sempre ia nas férias, trabalhar na Frost, enfim, adesivando um copinho, fazendo qualquer coisa para ganhar um salário. Se eu trabalhasse certinho, nas horas certas, tudo bonitinho, para que ele me incentivasse a ter minha forma de enxergar valor no trabalho e, além disso, ter a remuneração. Por quê? Porque eu queria comprar um presente antecipado e ele falava, vai trabalhar. Toma um marujinho que você vender na escola. Ai, tem essa Entender história a importância, do marujinho, né? Exato. Né? E já aí... que ele falou do marujinho na escola, Uhum. Jordan, eu queria que ele contasse uma história. A gente foi para uma palestra sua na Sim, CL, sim, né? sim. E você falou sobre essa questão do marujinho, que é uma das marcas de vocês, da Sim. Frost, né? São Isso. 3 marcas em comum. Isso. E o marujinho, ele faz super sucesso na meninada. Eu sei porque eu tenho um lá em casa que tem 11 Sim. anos e Sim. 2 sobrinhos que amam marujinho, né? Lá no evento que a gente foi com a Go Bigger, também eles amaram porque tinha marujinho. E aí eu queria saber como foi essa história. Eu acho que talvez tenha sido esse teu primeiro contato com o empreendedorismo. Sim. Foi o marujinho, não foi? Foi exatamente isso. Meu pai, em 2010, ele adquiriu metade da empresa na Marujinho, na época. E eu tinha aproximadamente 9, 10 anos. E ele via um público diferente que a Frost não atendia, através da venda do local, né? Num estádio, ou na própria periferia, ou numa escola, ou enfim, pessoas que gostavam de revender. E ele não conseguia atingir com a Frost esse público, porque o público já era de uma mercearia, de uma padaria, de uma farmácia. E aí estava iniciando essa integração das empresas, digamos assim. E meu pai, um belo dia eu cheguei pro meu pai, acho que era tipo julho, aliás, era maio, por aí, junho. E aí eu falei assim, pai, me antecipa de Dia das Crianças uma Nerf. Eu queria muito uma Nerf, meus amigos tinham, eu não tinha. E eu sempre pedia emprestado pra brincar. Uhum. Eu falei, pô, me dá uma Nerf, pai. Ele, não, Dia das Crianças só em outubro. Agora, se você quer comprar com seu dinheiro, eu te dou o marujinho e tu vai vender na escola. Eu falei, pô, pai, vender marujinho na escola, tu não quer comprar Nerf? Eu falei, não, beleza, daí que eu vou vender. Aí ele me trouxe um isoporzinho pequeno, de 20 litros. Cabia 20 marujinhos, né? Aliás, um de 10 litros, cabia 20 marujinhos. Aí levei pra escola no primeiro dia e meu sonho na época era ser jogador de futebol. Então eu não queria perder meu intervalo pra vender marujinho, queria jogar bola, né? E aí o que eu fazia? Eu já juntava os pedidos antes, né? Então eu falava, ó, fulano vai ficar com morango, ciclano com leite condensado, então eu já separava todos os pedidos pra na hora do intervalo distribuir e jogar bola. Já vendia 20 contos. Empreendedorismo na prática. treinando né? a veia Já ganhava 20 reais, né? Na prática, Jordan. E aí eu não... Aí foi ganhando mais espaço. Eu nem cada vez trabalhei, mais, né? na verdade, nem trabalhei no primeiro dia, eu vendi tudo sem começar o intervalo. E aí eu falei assim, pai, não tem isoporzinho maior não? Ele, não, vou trazer um maior. Pô, já vendeu 20? Não, acho que 40 eu vendo, pô.
Sim. Aí comecei a levar, todos os dias vendia muito rápido. Só que chegou na sexta-feira, eu já demorei uns 10 minutos pra vender. Aí comecei a ficar preocupado. Falei assim, será que o pessoal vai enjoar, né? Todo dia vendendo marujinho. E detalhe, tá? Eu tinha uma professora que era minha concorrente, a minha professora. Que ela vendia trufa de chocolate. Ah, Só que a trufa era R$2 e o marujinho era 1. sim. Aí eu Sim. quebrei a professora, né? Oh, meu Deus. Quebrei a professora. E aí eu lembro que cheguei na sexta-feira, eu já tava com dinheiro da Nerf, tinha vendido uns R$200, tava com dinheiro pra comprar Nerf. Falei assim, pai, empolgadaço, cheguei em casa, vamos pro shopping, vamos na ReHap comprar, vamos e tal. Aí ele, não. Pera aí, o isopor é R$10, você vendeu 200 marujinhos, cada marujinho é 30 centavos. Você tá me devendo aqui, ó, R$90. Ele não te deu os marujinhos, ele te Aí- vendeu a preço de custo. Aí eu falei assim, não é possível, pai. Não, peraí, eu vou vender mais uma semana. Aí é onde minha mãe entrou, sabe? Minha mãe sempre, como uma boa mãe, né? Tentando cuidar, não deixa o menino cair e tal, né? E meu pai, não, deixa o moleque aí, vai se virar e tal. E aí minha mãe falou assim, não, você já fez o moleque vender marujinho. Eu sei que você ainda vai cobrar, ele vai aprender que é de graça, marujinho. Quem que pagou esse marujinho? Fui eu. Ele tem que pagar. Ele vendeu. É assim que funciona. Aí tive que pagar meu pai, vender mais uma semana pra comprar a Nerf. E Porque esse fica duelo essa dentro de lição, casa, né, e esse duelo querida? dentro de casa sempre foi muito engraçado. Você fala assim, Felipe, você sempre quis trabalhar na Frost? Você foi preparado pra trabalhar na Frost? Sim e não. Meu pai me direcionou, talvez não intencionalmente. Mas tinha uma piadazinha interna que era muito engraçada, que meu pai sempre falava assim, né? Minha mãe sempre falava, ó, Felipe, você pode fazer o que você quiser. Você quer fazer medicina, quer ser engenheiro, vai estudar direito, você vai escolher sua profissão. Aí meu pai falava assim, ele vai escolher a profissão dele. Ó, tem a logística, tem a indústria, tem a fábrica, tem o financeiro. Rapaz, tem um monte de lugar para trabalhar, mas que seja dentro da Frost, né? Sim. E dentro dessa brincadeira, eu sempre soube que eu tinha a liberdade para escolher o que eu quisesse. Mas que seria muito mais legal, muito melhor para mim e com potencial de crescimento, uma oportunidade de criação que meu pai estava me dando, que eu não teria outra. Com certeza. Então, eu, graças a Deus, fui direcionado sim, mas ao mesmo tempo sempre escolhi escolho todos os dias, né? Não é muito difícil falar que eu sempre adorei sorvete, né? Desde criancinha, eu sempre fui muito consumidor de sorvete e tive essa oportunidade, esse privilégio de realmente, desde criança, estar dentro da empresa. E hoje, isso foi o que me fez estar aqui hoje, porque eu liderei os processos do zero. Né? Então, a primeira implantação de um WMS, de um rotorizador da empresa para fazer logística, ou da câmara, a mudança da câmara, eu fui um dos operadores de câmara para entregar o primeiro pedido das lojas. Eu estava lá com o carrinho, então eu sei como funciona o processo. Da demanda mais simples até a mais complexa. Né? Então eu passava um mês todo em cada setor. Então, assim, foi uma oportunidade, um privilégio realmente que eu tive, que eu abracei. E assim foi me dando a entrada da Frost. E aí, só para finalizar, em 2018 veio um grande marco, né? Uma virada estratégica do negócio. Então, a Frost até por 28 anos, ela passou basicamente como uma indústria e distribuição e nunca atendeu o consumidor final. A fábrica, ela sempre está com esse viés de produzir mais, entregar mais, mas não pergunta quem quer comprar mais, quais são as pessoas, quais são os sabores, o porquê elas estão comprando. Essas perguntas deixa para o pessoal do varejo. Né? O pessoal da indústria que fabricar, bora, cuida. Né? E aí meu pai já tinha tido lojas no passado lá em São Paulo, e ele falou que nunca mais queria ter esse problema na vida dele, que ele falou assim, ó, trabalhava de domingo a domingo, não quero mais, hoje domingo eu não tenho fabricação nenhuma, então já tô aposentado de domingo, o problema é pra você, você quer abrir loja, abra você. E aí veio o modelo de lojas, que eu acho que é o que as pessoas conhecem da Frost, ou começam a conhecer da Frost, né? Hoje a gente tem mais de 140 lojas em 6 estados. A Frost, ela é a líder de sorvetes no Nordeste através dos supermercados. Esses dados não têm as lojas, então a gente é muito maior, né, do que a gente tem como leitura dos supermercados. E, de fato, em 2018 foi a primeira loja que a gente abriu, finalzinho do ano. E tem toda a trajetória de aprendizados durante tudo isso, que não foi fácil, não deu certo de início, mas que hoje a gente, enfim, tô aqui para contar a história, só para fechar esse bloco assim de uma breve história da Frost. A gente agora, no final do ano passado, a gente passou por esse processo de sucessão nos últimos 5, 6 anos, mais afiados, né? Não foi mais sem ser intencional. E aí onde eu, de fato, no ano passado assumi como CEO do grupo,
Meu pai foi para a presidência, para a criação, inclusive, do conselho, porque é cada vez mais importante, né? Decisões cada vez mais estratégicas serem tomadas, de fato, por pessoas que entendem, mas que são participantes da empresa, como acionistas. E é isso, assim, hoje eu tô como porta-voz, muitos falam que eu sou o CEO do Tênis Verde, o novinho da Frost, o cara de verde, enfim, tem vários apelidos, mas eu acho que, de fato, de um ano para cá, um outro grande desafio que faz parte dessa história, e como eu sempre falo, é só o começo, é de fato ser essa pessoa de falar o que a gente faz nos bastidores, né? Hoje as pessoas conhecem não só a Frost que faz sorvetes, mas alguém que tem uma cara por trás, que explica, que fala o como, que explica o dia a dia, que divide as decisões de lançamento de produto, enfim. Então, acho que é uma cocriação que eu acho que o mercado cada vez mais precisa e que nenhuma indústria faz hoje no Brasil. Poucas fazem. No Nordeste, quase nenhuma. Então, é mais um desafio, mais uma inovação que a gente também tem trazido como mercado para os dias atuais, né? Muito bom. Então você recebeu esse convite ano passado para assistir ou foi antes? Já não, desde 2018 eu abri esse meu CNPJ das lojas, né? Meu pai me incentivou desde o início, a gente foi abrindo muitas lojas no período. E a partir de 2021, quando a gente chegou em 40 lojas mais ou menos, meu pai falou assim, ó, filho, eu já tava muito envolvido em questões da fábrica e do administrativo geral. Por quê? Porque as 40 lojas deram princípios e visões diferentes do negócio pra gente. Então, por exemplo, a gente na época, em 2020, a gente tinha 180 SKUs, né, produtos. Hoje a gente tem 250. Nossa. Desses 70 a mais foram criados, você fala, vocês criaram 70 produtos? Sim, e não somente. Porque os outros 180 em 4 anos. Os outros 180 também foram reformulados, porque mudaram no meio do caminho, mudou a embalagem, mudou formulação, porque teve que mudar a formulação, porque teve a adição de açúcar e gordura, então teve toda a mudança de legislação de 2023 para 2024. Então, se tiveram milhares de mudanças, não só na fábrica, mas na logística, em centro de distribuição. Então, por exemplo, Pernambuco, a gente não tinha nada. A gente, em 2022, a gente adquiriu uma marca em Pernambuco, do Zecas, né, que eu ainda nem comentei, e a gente abriu loja em Pernambuco. Então, é um novo CD. Como é que faz um novo CD se eu só sou responsável pelas lojas? Então, a partir de 2021, a gente começou o plano de sucessão de fato, onde eu saí das lojas, as lojas foram incorporadas ao grupo, e eu assumi uma cadeira de diretoria executiva, né, onde a gente começou a profissionalizar, de fato, a empresa, para que, em algum momento, meu pai fosse para a cadeira do conselho. Então, foi de 21 até o ano passado, até 25. Foram 5 anos. Foram 4 anos, mais ou menos, onde a gente meio que... Não desenhamos os 4 anos, né? Mas foram, ó, a ideia é essa, o caminho é esse ano a gente vai fazer isso, ano que vem e tal. E até que a gente, de fato, fez essa mudança. Para muitos, não mudou nada. Porque por muito tempo, o Felipe era, em termos chulos, né? O que mandava. Convenceu o Felipe e convenceu o pai dele, né? Muitas pessoas falavam isso para mim já. Entendi. Mas o ponto de vista, inclusive, para validar o processo como um todo e a criação do próprio conselho é fundamental. Não é o Felipe que assumiu como CEO. Eu entendo que meu pai foi promovido a presidente. Sim. Meu pai tem uma função clara e que não é fácil não, velho. Eu falo pra ele, cara, você tá longe, tem que desenvolver um monte de coisa aqui, cara. Porque eu quero pegar a tua cadeira agora, né? Então, assim, no final do dia, a gente lida super bem, a gente se dá super bem. Mas são papéis distintos. Uma empresa, quando cresce muito, e no tamanho que a gente está, ela precisa que o empreendedor, o sócio, o CEO, ele se reinvente. Eu não posso ser a mesma pessoa daqui a 5 anos se eu quero crescer o que eu quero crescer daqui a 5 anos. Então, é meio que esse processo que certamente meu pai passou por... Ele fez do 0 para 1 várias vezes, né? Então, de forma bem intuitiva. Hoje a gente já tem muita ferramenta. Lá na empresa a gente chama meu pai de mestre. Só dá aula, né? Então, o mestre que falou é a aula. Toda vez que ele fala, a gente tenta pescar uma coisinha, porque sempre sai um ensinamento, um aprendizado muito do que ele passou. Não foi fácil, né? E não que agora seja. Talvez agora seja mais desafiador em ampliar mais ainda, né? Mas se a gente não aprender com o que ele passou, a gente não vai ter os 36 anos pra frente, né? E você falou dos 70 produtos, né, a mais que teve essa soma aí. Sim. É justamente entender o comportamento do consumidor. Total. Né? Quando a gente fala de uma era, de um período que as pessoas estão cada vez mais fitness, a gente sempre fala da corrida de rua, as pessoas querendo se cuidar, fazer exercício. Então, vocês têm que estar de acordo com o mercado, as demandas do consumidor, né? Total. É um desafio diário. E, Jordan, assim, as lojas foram fundamentais para isso. Porque
imagina que a gente antes escutava vários compradores ou empreendedores que compravam nosso produto para revender, e eles falaram, eu quero napolitano de 400 ml porque eu acho que é. Cara, agora a gente tinha um consumidor tendo a oportunidade nas lojas próprias, onde ele olha todo o meu produto, onde não tem ruptura, onde não tem só um freezer, não cabe um freezer 250 SKUs. Então vou ter que escolher o que eu coloco lá. Na minha loja não, na minha loja tem tudo. O consumidor vai escolher o que ele quer. E eu tenho todos esses dados. Então começou a mudar muito. Então esses 70 produtos e todas as outras revitalizações que a gente fez foram basicamente para focar no consumidor final. Para atender não a loja, mas o consumidor final, o cara que consome o produto. Então, dentro do tema da saudabilidade, por exemplo, a gente tinha uma linha super campeã, que era a linha Caseiros, que tinha picolé de castanha, coco, cajá, açaí, que são produtos regionais. E a gente teve que, em 2023 para 2024, nos desafiar. Hoje a gente tem um time grande, né, de P&D, só na área de desenvolvimento, só na área de marketing, P&D, enfim, tem um time mais completo. Mas na época não tinha, né, e a gente tinha que falar assim, galera, ó, a gente vai desconfigurar essa categoria, não vai existir cajá e nem açaí. E eram produtos campeões. Cajá, picolé de cajá no Nordeste, se você não tiver picolé de cajá, tu não é uma empresa de sorvete. Cajá e castanha. Cajá, graviola. Graviola. Então a gente tinha esses SKUs nessa linha e a gente falou assim, galera, esses produtos são com açúcar. Eles são maravilhosos, as pessoas adoram, mas eles não são só de fruta. Mas descontinuou? A gente teve que criar uma linha nova, do zero, Certo. e descontinuar essa. E a gente criou a linha Pura Fruta. Pura fruta. Que é um picolé só de fruta, zero açúcar, baixa caloria e tem todas as frutas. Aí tem o cajá, tem o graviola, tem o açaí, tem maracujá, tem morango, tem limão, que não tinha. Como foi a aceitação, Felipe? Hoje, o picolé de cajá em unidades vende 3 vezes mais nas mesmas lojas do período do caseiro do cajá na época. Zero açúcar, baixa caloria e com preço mais caro. Ou seja, mudou total o consumidor. Se eu não tivesse arriscado essa decisão atrás, talvez hoje a gente não teria a mesma linha, mas não teria lançado Pura Fruta. E hoje é uma linha que a gente tem muita abrangência, né? As pessoas conhecem o nosso produto Pura Fruta porque sabe que o nutricionista recomenda. Ele fala assim, você quer um docinho no final do dia? Pô, você não vai poder quebrar a dieta, mas 25 calorias quebra a dieta? Não. É um picolé da Frost. Excelente. O de maracujá tem 19 calorias. Não tem desculpa, nem quero. Gente, não tem Mesmo sendo desculpas, fitness, você não tem. Então, assim, isso foi 23 para 24. Ano passado, a gente já lançou uma paleta proteica. Sim, Porque as pessoas excelente. que conhecem nossas paletas, são campeãs também. Mas, cara, e se a gente lançasse uma paleta proteica pro cara que não quer chutar o Quantos pau da gramas de barraca, proteína? 15 gramas de proteína, Excelente. zero açúcar. Você tem noção? Assim, cara, e é mais barato que uma Muito barrinha bom. proteica. E mais gostosa, né? Porque eu não gosto tanto das barrinhas de proteína. Mas, enfim. É acompanhar a tendência, né? E assim, a mercado. gente consegue ter o faro, o tino muito mais alinhado exatamente porque a gente tem um consumidor final com a gente. São 140 pontos de vendas meus, onde a gente avalia de ponta a ponta o consumidor toda a jornada dele. Então, são 140 lojas próprias. Isso. E vocês têm franquia? Não, Não, ainda não. não. A gente chegou a pensar no modelo de crescimento diferente, como franquia, sócio operador. A gente tem algumas lojas com sócios, mas são bem poucas. E a gente entende que a vantagem do nosso negócio, da loja, é que ela seja no atacado. Essa foi uma grande sacada. Porque as pessoas nunca levavam sorvete para casa se não fosse no supermercado. Sim. As pessoas não levam sorvete para casa se não fosse no supermercado. Quando você vai no shopping, você quer tomar sorvete lá. Quando você vai numa sorveteria, você queria tomar sorvete lá. A gente não queria fazer isso. A gente queria dar acesso a mais pessoas ao mesmo produto, ao picolé, ao sorvete, porque é caro, mas dar mais acesso se elas comprarem mais, já que elas estão levando para casa. Então, por esse motivo, a gente cortou todas as cadeias no meio. A gente literalmente leva o picolé da fábrica direto para a loja. Então, é uma frente de negócio que faz com que a gente tenha escala suficiente para fazer uma promoção, como a gente faz, de 50% nas paletas. Era isso que eu ia perguntar. Quando a gente tem uma pergunta sobre economia, Legal. muito importante, como manter esse padrão, essa qualidade, com preços acessíveis diante de tanta concorrência, Lucas? Sim. Então, a gente tem uma vantagem gigante da escala. Então, a gente tem uma indústria preparada, automatizada, organizada para conseguir chegar num nível onde a gente
consiga reter uma margem mínima através só da escala que a gente faz. Entendo. Então, por exemplo, se a gente consome 30 toneladas de leite em pó integral, que é uma carreta, Uhum. eu posso comprar todo mês uma carreta. Alguém que consome 10 toneladas tem que comprar um terço de uma carreta, já vai ter que dividir frete se for comprar 10. Uhum. Se ela quiser comprar 30, vai ter que aumentar estoque. Aumentando estoque, ela vai ter menos dinheiro para girar, para fazer outra coisa. Entendi. Então, a proporcionalidade da escala para insumo, para setup de máquina. Então, por exemplo, a minha máquina de picolé faz 18 mil picolés por hora. Nossa senhora, Felipe, muita meu coisa. Deus do céu. Então, assim, Felipe, tu vai lançar um picolé pra vender 10 mil picolés, é muito pra ti? Não roda numa hora. Se eu lançar um picolé pra vender 10 mil picolés por mês, eu não consigo rodar uma hora. Então vai me atrapalhar, vai me deixar ineficiente. Uhum. Então, tem vantagens e desvantagens. Né? Então, a gente tem que começar a criar categorias onde eu queira testar produtos. Não é mais agora numa máquina que faz 18 mil picolés por hora. Como é que será? Ah, mas aí será que eu não vou fazer mais em picolé? Será que eu vou ter o mesmo claim, o mesmo chamado das pessoas para um lançamento de picolé ou para um sorvete? Uhum. Então, assim, é lógico que num período que a gente está, inclusive, né, de juros muito altos, inflação incerta, Uhum. isso se... A Muito gente tem imposto. a gente tem que ficar cortando a unha todo dia, né? Ficar de olho, caraca, essa unha tá... Não, dá pra cortar, corta aí, corta aí. E muitas vezes vai doer um pouquinho, você vai cortar o riboco do dedo, vai ficar... Ai, Eu ficar uma preciso semana... ficar vigilante, Ficar uma né, semana com o Felipe? dedo, a unha cortada, porque tem que ser assim, tem que ficar muito ligado aos detalhes, né? Uhum. Mas assim, hoje a gente tem um time e uma robustez de OKRs, né? KPIs, E aí indicadores. vocês controlam a questão de perda também. Demais. Hoje a gente tem uma perda que, por exemplo, em 2 anos a gente caiu para 30% de perda no total, né? A Que é gente tinha muita 100% de 30% perda. que vocês falam mês? Não, a gente tinha 100% de perda, a gente reduziu para 30%. Certo. Exemplo. Não tô Tá, falando que é a entendi. perda exata, né? Tá. Mas a automação mudou muito isso, né? Antigamente a gente tinha muitas máquinas manuais, então acaba que a tecnologia, cara, ela vem, além de automatizar o processo, trazer mais fluidez, trazer previsibilidade, ela traz mais produtividade. Não tem jeito, cara. Esse ano é o 3º ano que eu tô indo pra China, né? A gente compra muitas máquinas de lá, a gente já importa insumos de alguns outros países também, então assim, a gente tem que estar ligado no mercado, né? Senão a gente fica para trás realmente. Muito equipamento da China, insumo também. Insumo não. Insumo tem insumo da Europa, Estados Unidos, a gente importa bastante leite também. Tem alguns insumos que a gente faz importação. Frutas, a gente tem uma polpa de fruta também, a gente tem uma fábrica de polpa de fruta hoje, que é um outro SKU uma outra linha da Frost. E a nossa polpa é super diferente, porque ela, diferente da concorrência, que você tem que abrir com uma faca, o nosso é igual um picolé. Então você abre. Muito prático. Bem mais fácil. Pra dona de casa que tem 3 turnos de trabalho, como eu, É tudo muito com rápido. certeza eu vou comprar essa polpa. Hoje mesmo, quando eu sair daqui, já passo pra trás dessa polpa. É isso. Então, assim, a gente tem muitas vantagens competitivas frente aos nossos concorrentes, né? Assim, esse exemplo é um exemplo onde a gente não ganha em preço de produto. Eu não tenho escala suficiente para concorrer quem é uma empresa só de fruta, por exemplo. Mas eu tive uma inovação suficiente para gerar valor suficiente. E eu tenho um canal de distribuição que normalmente eles não têm. Então a gente vai se diferenciando, se diversificando e gerando valor para o consumidor de forma diferente também. Não é sempre preço, né? Então, no caso das lojas, quando a gente faz uma promoção muito agressiva, às vezes não é para ganhar dinheiro ali, é porque o cara ele começa a aceitar o modelo. Vou dar um exemplo. Agora, no aniversário da Frost, em julho, a gente fez 36 anos. E o carro-chefe da Frost são as paletas. As pessoas, cara, no meu direct lá, todo dia, quase, tem gente. Quando vai ser a próxima promoção das paletas? Todo mundo fala isso direto. E a gente, no mês de julho, por exemplo, a gente, além de se preparar para vender, por exemplo, só pra vocês terem noção, só da linha das paletas, mais de 600 mil paletas em um mês. Só da linha das paletas. 600 mil paletas. Só da linha das paletas. Em um mês. Mas o total de picolés? Aí passa dos 2 milhões. Né? 2 milhões por mês, de picolés. Sim. Fora a linha de sorvete. Fora a linha de sorvete, fora açaí, fora polpa, fora gelo. Soma tudo. Bastante. Não, a gente muita hoje coisa. fabrica no ano mais ou menos em torno de 15 mil toneladas. 15 mil toneladas de sorvete por ano.
Muita Muita coisa. coisa, muita Tem que coisa. correr muito, né, Tem. Felipe, pra tomar esse É, sorvete. tem que tomar muito sorvete, tem que tomar E muito pra sorvete. manter a qualidade é um desafio, né? Porque Total. são muitos produtos. Não, e é uma em demanda vários grande estados. também, vários estados. É Não uma é só logística Cadeia de muito grande. frio. Quantos mil colaboradores? Hoje a gente tem 1.090, mais ou menos, 1.090 colaboradores. colaboradores. Diretos. E o desafio também é esse treinamento, né? Total. Quando a gente fala de qualidade, não é só o produto. Porque o produto é o final. Mas Sim. antes do produto tem os colaboradores ali. Então, vocês fazem muitas ações, como é isso? Demais, assim, a qualidade no nosso caso é... A cadeia de frio é muito sensível. Imagina, você tem um produto menos 18, sorvete, se descongelar diferente de vários outros, você não pode recongelar, ele não volta na mesma consistência. Não volta. Então, para isso, a gente tem que ter, cada estado, um centro de distribuição, logística toda própria. Então, hoje são mais de 90 carros congelados, todos próprios. A gente faz as carretas de transferência para as filiais, faz a distribuição final, né, o last mile, para os clientes, para as lojas. E tudo isso é controlado pela qualidade. Né? A gente tem que... um dos principais fatores de sucesso do nosso negócio é frio. Então, a qualidade, além da indústria normal, digamos assim, né, dos BBFs, básico bem feito, né, lavar a mão, fazer treinamento de cotidiano, de limpeza, tarará, tarará, tem todo esse aspecto de congelado do frio, que é também tão importante quanto, porque não adianta de nada tu garantir que tá 100% ok o produto, no peso certo, nas proporções certas, tudo certinho, mas que ele descongelou no meio do caminho. Que entra, tem que passar por esse treinamento, né? Tem. A gente tem uma integração, a gente faz todo um processo de treinamento sobre a qualidade. As pessoas que vão para as lojas, que atendem o consumidor final direto, né, tete a tete, que a gente fala, né, eles têm um treinamento específico por produto, são muitos produtos. Imagina, você chega na Frost, você tem que tomar 250 sabores diferentes para saber o que você está falando, né? É loucura. Então tem um treinamento só sobre isso, aí tem um treinamento só sobre boas práticas na loja, um treinamento só sobre recebimento de mercadoria. É um treinamento para cada situação, uma integração para tudo isso, validações, né, de checklist que a gente faz via supervisão, líderes. Então tem toda uma complexidade de times aí que envolve tudo isso. E até treinamentos diversos e de campanhas. Então, por exemplo, todo dia, isso é cultura, né? A gente tem uma live às 7h30 e às 8 da manhã com o time comercial, todo o BV. Lá na empresa, todo mundo que entra, Carla, só tem 2 tipos de lugar que você pode ir. Ou tu vai pro BAV, ou tu vai pro VV. Ou tu é do time do Bora Vender, ou do Bora Ajudar a Vender. Só tem esses 2 tipos de pessoas Perfeito. Tem que vender, Adorei. ele fala. lá. Só tem esses 2 tipos de pessoas. Bora vender, Então, bora então na ajudar a integração vender. já Sim. começa assim, tu pergunta, tu é do BV ou do BAV? A gente é Vamos muito vender leve. sim. Que bacana. A gente é muito assim, então tu é do BV ou do BAV? O cara tem que saber, na integração, uma das metas é o cara saber de que time ele é. Faz parte da cultura organizacional. Total. Então, assim, ele sabendo que é do BAV, ele é ou da logística, ou da TI, ou do financeiro, ou da indústria, porque ele tem algum motivo para ajudar a vender. Se é Muito produzindo, se é entregando, se é fechando, enfim, tem alguma coisa. E o time do Maravilha. BV é interessante porque essas lives é do time do BV, Uhum. 7h30, 8 horas. Então a gente fortalece muitas coisas através dessas lives. Então, por exemplo, campanhas do mês. Desde incentivos, a premiação, ou organização de loja, ou lançamento de produto, ou promoção, ou influencer novo, Ações que patrocínio, incentivam, ações. Né? Sim. Tudo que for voltado para essa galera a vender mais é falado na live. E elas mesmas, por terem incentivos, a meritocracia e tudo mais, cara, é uma energia que é inacreditável. Sim. É inacreditável, sabe? Não, eu acho muito bacana, porque assim, com certeza você acompanha e muita gente que tá assistindo você nas redes sociais. Bacana. É uma linguagem tão legal, porque assim, ele é jovem, então assim, leva muito conteúdo dos bastidores da Frost. Às vezes você tá na academia que eu vejo, você fala do sorvete, vamos olhar, vamos tomar sorvete. Então assim, essa linguagem envolve mais Total. os clientes. Isso é muito legal, um diferencial muito grande, né? Linguagem simples e acessível, né? Com certeza. Eu acho muito bacana. Com certeza. Essa evolução, eu queria entender um pouquinho, eu acho que as pessoas também estão curiosas em saber sobre investimento, tá? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, assim, eu sei que tudo foi um processo de crescimento aos poucos, mas hoje em dia, por exemplo, você vai abrir uma loja nova, depende do local, do tamanho, quanto é o investimento de uma loja dessa? Por exemplo, as pessoas que querem abrir um negócio semelhante, em outro ramo, ou no ramo de sorvetes também, né? E também sobre esse crescimento da fábrica, né? Você pode dizer um pouquinho, falar um pouquinho de números para os empreendedores que estão nos assistindo? Tem um dado que as pessoas falam, né, que é o crescimento composto anual, né, que chamam de CAGR.
A Frost cresce 35% a 40% nos últimos 5 anos, em média, todo ano. Todo ano. Ou seja, a gente triplica a cada 3 anos. Aliás, a gente duplica a cada 3 anos. Isso. Que é bizarro. Então, para chegar num ritmo desse, numa empresa que é grande, exige muito CAPEX, muito investimento. Muito. E ainda mais no mundo real, né? A gente não tá falando de internet. Eu vendo na internet? Vendo. Vendo muito, inclusive, no delivery. A gente é uma das principais plataformas que vende no Brasil. Mas, a gente, como eu falei, tem carro, tem máquina, tem loja, então tem muito investimento. A logística é muito complexa. Exato. Então, assim, exige muito CAPEX. Então, em grandes números, a gente vem aí, pelo menos anualmente, investindo acima de 20 milhões. Em números macro, assim, Isso você nessas conta 3 frentes. Com maquinário... Isso, nessas 3 frentes. Normalmente sempre são divididos em logística, indústria e comercial. O comercial, ele tá sempre atrelado ao freezer. O freezer é o ativo principal para vender o nosso produto. Então, boa parte, seja ele para a loja ou pro varejo, a gente vai precisar do freezer. Então, 50%, 60% do investimento, seja na loja ou de qualquer coisa, vai ser atrelado a isso. Então, a média é essa de 20 milhões por ano. É, uma média de mais ou menos isso, assim. E varia muito, assim. Por exemplo, esse ano a gente renovou bastante a frota. Ano passado já não foi tanto. Ano passado a gente já não investiu tanto na indústria. Ano que vem já vai ser mais. Então, de acordo com cada gargalo, né, o empreendedor... A gente tá num tamanho maior, mas eu lembro quando a gente tinha 5 possibilidades de abrir loja, só tinha dinheiro para abrir uma. Tem que escolher a melhor. E se eu fizer rápido quanto antes, no mês que vem eu posso pegar uma das duas se tiver a oportunidade ainda aberta. Sim. Então, às vezes, a gente quer fazer muita coisa, não dá para fazer tudo. E às vezes nem tudo dá certo também. É capital próprio, Felipe? Ou Não, a você gente tem espera uma alavancagem também. Assim, como eu falei, não tem como uma empresa crescer numa taxa tão grande há tanto tempo sem uma alavancagem mínima. Sim. E é saudável, né? Então, eu acho que as pessoas que tiverem não só empreendendo, mas a relação clara de risco e retorno, elas vão entender que faz sentido, se o retorno for bom. Sim. Né? Então, eu acho que é uma questão matemática e que as pessoas têm que se cuidar para saber fazer bem as continhas, né? Porque realmente você vai agregando risco sobre risco, mas na histórico da Frost, meu pai sempre tem uma analogia que a gente gosta muito de usar. A gente tem 5 valores na empresa, né? Um deles é visão de longo prazo. E cada valor, ele tem um símbolo por trás. E visão de longo prazo tem um símbolo que são 2 passarinhos. E aí a gente sempre conta essas histórias, inclusive na integração. E as pessoas têm que saber as histórias de cada símbolo. E o símbolo, a história desse símbolo é porque a minha avó, como eu contei, ela foi empreendedora, né? Até hoje, enfim, sempre me ensinando muitas coisas e tal. E uma das grandes virtudes da minha avó é que ela é muito mão de vaca. E aí... Não esperava. Mas Também não esperava. E aí, ela sempre guardou muito mais do que ela necessariamente precisava. E ela escondia o dinheiro mesmo. Escondia. Debaixo do colchão, não. Né? Escondia do jeitinho dela, assim, sabe? E parar pra pensar que alguém fazia isso na década de 70, 80 é inacreditável. É muito Quando difícil. meu avô faleceu, Muito encontraram muito dinheiro Não debaixo do tinha colchão. não tem nem real, cara. Não tinha nem Sim, real, sim, sabe? sim. Pô, que loucura, né? E minha avó sempre falava assim, eu prefiro um pássaro na mão do que 2 voando. Ah, daí veio a Vai escutando. simbologia. E falava isso pro meu pai. Só que meu pai, minha avó era empreendedora, mas muito segura. Meu pai, por sua vez, já era muito pra frente. Então, Muito vai dar mão certo, aberta. vai dar certo, vai pra cima. 2 extremos, né? E ele sempre falou o quê pra minha avó? Eu prefiro pegar 2 voando, porque eu sei que um eu pego. E aí eu sempre... um dos meus papéis nesses 4 anos foi entender essa cultura, essa dimensão dessa história, transmitir para 1.090 colaboradores. Então, através dessa analogia do visão de longo prazo, a gente criou uma frasezinha, criou um símbolo e criamos uma historinha que a gente conta até hoje que é verdade. Meu pai e a Frost, a gente prefere escolher 2 passarinhos voando. Não é porque tá errado em escolher um na mão, mas é porque a gente sabe que se a gente tiver as armas e se a gente tiver controle do que a gente tá fazendo, a gente vai conseguir pelo menos pegar um. Mas eu quero ter a oportunidade de pegar o segundo. Não quero ficar satisfeito só com um. Sim. Então a gente tem que pensar no longo prazo. Então, eu diria essa analogia sobre a alavancagem, sabe? Se você é o cara que tá satisfeito demais, não tá errado, não tem certo e errado não, é uma brincadeira, tá? Minha avó, bem sucedida também, preferia um pássaro na mão e tá tudo certo. Mas não tá errado em falar que quer 2 voando. As Talvez pessoas não sempre conseguisse, acham que estaria errado,
né? E talvez não. Então a gente transformou isso numa brincadeira, que transformou num valor, que é um dos 5 que a gente tem. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana, porque o Felipe resume nessa estratégia da escala, né? Sim. Muitas vezes com capital próprio não é possível escalar tanto quanto vocês estão escalando, né? Sim. Isso. E aí é um acertar ou errar, É. mas tentar. É isso aí. E falando de mercado, pra gente é natural se deparar com a marca nos supermercados, shoppings, né? Mas em que momento vocês pensaram que seria uma estratégia essa parceria? Então, a gente precisa estar também, até porque o fluxo é grande, né? Nos supermercados, nos shoppings, além das lojas físicas mesmo de No vocês. supermercado a gente sempre teve, né? A estratégia anterior era essa. Sim. A gente, na verdade, fez o caminho inverso. A gente atendia, a gente já era, desde 2020, a gente é a marca mais consumida de sorvetes do Nordeste. Porque a gente já entrevistou algumas marcas que deixaram bem para depois entrar no supermercado, Sim. Ah, né? sim. Sim. E aí vocês já começaram A gente já foi, nele. a gente sempre foi muito né? forte, a gente sempre foi o primeiro no supermercado. E a gente, em 2020, a gente já foi a marca mais consumida do Nordeste, sem estar em todo o Nordeste. Inclusive, essa é a nossa visão de marca hoje, né? A nossa visão é ser a marca de sorvetes mais consumida e mais lembrada do Nordeste. A gente já é a mais consumida desde 2020. Só que a gente ainda entende que não estamos em todo o Nordeste. Como é que eu vou ser a mais lembrada? Se eu não tô na Bahia, Sim, sim. se eu não tô em Alagoas, se eu não tô Então em a ideia é Sergipe. expandir para mais estados. A ideia é ser a marca de sorvetes mais consumida e mais lembrada do Nordeste. A gente já é mais consumida. Sim. Eu tenho que ser a mais lembrada. Para ser a mais lembrada, eu preciso estar em todo o Nordeste. Precisa No estar em mínimo. todo o Nordeste. Você tá com- Em quantos estados? Faltam 3. Faltam Alagoas, 3. Sergipe e Bahia. E Bahia. E a estratégia dos eventos também é uma boa. Vocês estão em vários eventos Total. também, né? Aí tem tudo a ver com a gente, né? Sim. A gente, como uma empresa de congelado cada vez mais, inclusive, tem um produto que se adere completamente nessa estratégia. Então, desde o São João, que tem tudo a ver, porque a gente tem picolé de pamonha, picolé de castanha, de Muito coco e tudo mais, tem tudo a ver com o envelopamento da marca Frost, né? E já é o 3º ano que eu subo no palco, inclusive São João do Maracanã, para jogar picolé lá de cima. É muito legal. Sim. Mas a gente também tem outras ações, né? Por exemplo, agora, final do mês passado de julho, eu tava no Fortal, no camarote da escola, com o Gelo Gelo. Eu gosto de falar Gelo Gelo porque a gente tem um jingle da música. Sim. E a música começa Gelo, gelo, sabor no meu copo. Aí eu só falo Gelo Gelo, tá? Mas o nome do produto é gelo saborizado. E aí a gente tava lá no camarote da escola, com muita ação, todo mundo tomando drink Eu com vi, gelo inclusive, saborizado. Tava lá? Tava. Provei Então- muitos picolés. Né? E aí, então, assim, a gente consegue mesclar, quanto marca, essas ativações super diferentes, sabe? Muito mais legais. Sim. Muito mais sinérgicas com o grupo. Imagina eu fazer uma ação num aniversário de um supermercado e eu poder fazer uma ação onde eu tenho a degustadora com polpa, com sorvete, com açaí, com picolé e ainda tem o gelo. Então, cara, o ganho de eficiência, de escala, é muito maior. Então, a gente sempre teve essa estratégia no supermercado. A ideia foi que a gente expandisse essas frentes para outros estados e conseguisse internalizar e aumentar o ticket, criar valor de marca através das lojas. Porque o consumidor já conhecia os potes de sorvetes. Mas os picolés não estão no supermercado. Eles não conseguem cadastrar todo o meu mix de 270 SKUs lá. Sabe? Então, foi por isso que a gente entendeu que a gente deveria atrair o nosso cliente de tal maneira que ele fosse para uma coisa que fosse nossa. Em diversas frentes, né? Também vocês É. estão. Rodrigo tem uma pergunta aí, uma caixinha que a gente vai ler, colocar aqui. Tem uma dúvida do empreendedor. Vamos lá, Felipe? Vamos. Tem uma pequena sorveteria em Quixadá. Uso bons ingredientes. Quero que meu cliente tenha acesso ao melhor sorvete possível. Ótimo. Infelizmente, os valores dos insumos não param de subir. Sim. O preço do produto final, consequentemente, também, né? Como posso aumentar o valor agregado ao do meu produto sem que ele pareça caro? João Batista Excelente. de Quixadá. Excelente pergunta. Assim, João, eu acho que tem coisas simples e coisas mais difíceis, né? Quixadá, eu sei que é uma terra quente. Muito Bem, grande. Então, eu sei que, dependendo do lugar de onde você esteja, eu acredito que uma campanha fora do que você entende quanto... Porque muitas pessoas acham que a loja é ali, né? Ah, eu vendo na loja. Pô, mas e se você vender para uma ativação, num evento de Quixadá, um quiosquezinho, um sorvetezinho, onde você vai lá, faz a degustação, faz um casamento, faz um aniversário, faz isso aqui. Isso vai se extrapolar à loja. Expande, sair E daquela pessoas zona. como, inclusive... Eu tenho loja em Quixadá, por exemplo. Eu não consigo fazer isso lá em Quixadá.
né? Então, é diferente. É algo que a grande marca não vai estar olhando pra Quixadá, fazer casamento em Quixadá, mas tem gente que casa em Quixadá, né? Eu acho que tem pessoas que fazem aniversário em Quixadá, né? Com certeza. Bom, enfim, essa é uma ideia, pensei aqui agora. Acho que outra que sobre o produto em si, né, uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho, da trajetória, não sei como que você vende, mas é muito comum que as sorveterias, principalmente de interior, elas estejam num modelo copinho plástico, né? Então fala assim, e talvez seja característica, inclusive. Tem grandes pessoas, grandes sorveterias no interior de São Paulo, por exemplo, que estão há 60 anos e, cara, se tirar o copinho plástico, o sorvete piora. As pessoas falam assim, o sorvete piorou, botou um copinho. Né? Virou outra. Eu não sei o quão tradicional é, mas essa é uma outra coisa que aumenta valor agregado, sem o consumidor perceber, ele paga mais caro, né? Então, e assim, no final do dia, infelizmente, de fato, a gente não pode achar que você vai seguir tudo da porteira para dentro e sem mexer o preço também para fora. Então, eu acho que tem um monte de atividade para fazer da porta para dentro. Agregar. Né? De, pesquisar outro fornecedor, barganhar, fazer, a gente chama de bid, né? Comparar o preço, falar assim, fornecedor, eu tenho 30 quilos para comprar. Liga pros dois e pergunta, faz a mesma comparação. 30 quilos para comprar, prazo tal, quanto que você me dá de preço? Tem algumas pequenas atividades da porteira para dentro que são fundamentais. Você não pode aumentar o preço sem ter feito isso. Sim. É verdade. Mas também, dentro do cenário que a gente está hoje, a gente sabe que as coisas estão aumentando. Que os produtos estão diminuindo de tamanho. Sim. Então, se você tiver no self-service, por exemplo, tu já tá sofrendo com isso. As pessoas estão comprando menos quantidade no self-service. Não é porque tu tá vendendo menos ticket. Então, talvez você não consiga nem resolver o seu problema melhorando o preço. Então, essas perguntas vão ter que ser questionadas da porteira para fora para, de fato, aumentar um pouquinho o preço mesmo. Estudar um pouquinho talvez da não realidade faça também sentido deles, você querer ser a melhor sendo a mais barata. Não sei se é o caso também. Sim, então, são sim. questionamentos que eu acho que vale a pena da porteira para dentro e para fora se fazer. Essa questão da estratégia é muito relativa, como ele falou. Às vezes um produto, ele tá no mesmo formato há 60 anos e dá certo. Se Exato. você mudar, já mexe ali na questão da clientela. Mas tem um produto que só dura um ano, já tem que inovar. Então é Perfeito. muito relativo do negócio, né? Exato. Isso é muito interessante de se pensar assim. E pensar, estudar o mercado, sim. analisar onde ele pode entrar. Essa questão dos eventos é uma excelente dica, Sim. né, para o pequeno empreendedor. Tá dentro dos eventos, de fazer casamento, ações. aniversário, Sim, total. 15 anos. Outra coisa que eu acho... Meu pai sempre fala isso, né? Ele tinha sorveteria, ele falava muito sobre isso. As pessoas não gostam de tomar sorvete, gostam de comer açúcar, né? Então elas pegam não sei se vocês sabem, o preço médio de qualquer coisa que é topping, que é canudinho, cobertura, tudo aquilo lá é mais barato do quilo do que o sorvete. Sim. Ou o açaí, no caso, né? E aí as pessoas preferem botar aquilo lá do que o sorvete. Sim. Eu, por exemplo, sou viciado em sorvete. Cara, misturar cobertura, essas coisas com sorvete, pra mim, é como se fosse Você um tira o italiano. gosto, A pizza ali, você vai meter ketchup, entendeu? Pô, não dá, velho. Peraí. Exatamente, tira o gosto. Mas pro empreendedor da sorveteria, isso é ótimo. Que tal se você falar assim, enfim, mudar um topping, trazer um topping diferente, sabendo que o preço médio dele é mais barato, incentivando, falando que as pessoas estão, enfim, colocar um diferencial no espaço do topping para atrair mais para aquele metro quadrado da loja, que é mais barato. Se as pessoas trocarem 100 gramas de sorvete por aquilo lá, talvez para ti saia mais barato. Então são questionamentos a se fazerem da porta para dentro também, né? E acredito que vocês também se envolvem muito em ações sociais, né? Demais. Queria que você reforçasse as ações que vocês atualmente estão, que já fizeram, Sim. que marcaram até a trajetória de vocês também, né? Legal. A gente tem desde uma marca, eu falei um pouquinho da história da Marujinho, mas o público-alvo da Marujinho é um público que tem total relação com isso. Porque, como eu falei, a Marujinho ela atende o revendedor. E o revendedor ele cria uma renda extra, ele vira da renda extra dele a renda principal, ele, enfim, cuida, ajuda a família através daquilo. Então, a Marujinho é um dos produtos que a gente atinge diretamente um público super especial e que a gente faz muitos desdobramentos através de doações e outros. Então, a gente tem desde institutos que a gente faz doação de Marujinho, faz uma ativação com o Marujinho lá para visitar agora esse mês de julho. A gente, por exemplo, fez uma ação no Hospital Peter Pan. Então, assim, cara... São coisas que não dá nem pra narrar, ver vídeo, ver foto, porque não dá pra explicar o que é feito. Bem, né? Cara, inacreditável. Assim, são coisas, impactos, né, que fazem parte da nossa missão, que é compartilhar experiências de alegria e bem-estar com sabor e qualidade. É exatamente o que a gente faz nesse tipo de ação. Então, a gente tem uma meta, inclusive, um objetivo estratégico lá na empresa, que é fazer pelo menos 20 doações por mês, todos os meses.
E a gente sempre extrapola essa meta. Tem muitas pessoas que entram em contato com a gente para solicitar para um evento, uma doação, para um brinde, enfim. A gente faz muitas parcerias porque a gente sabe que a gente, por meio disso, a gente compartilha experiência de alegria e bem-estar. Né? É isso que o nosso produto faz e a gente não poderia não fazer dessa forma. E só dando um spoiler, para não falar que eu tô não falando do futuro, né? O próximo vai ser esse mês de outubro. Mês de outubro agora. A gente vai Tá bem pertinho, olha aí. A gente vai fazer um negócio, cara. Dia da criança. No Dia das Crianças, que envolve doação, que envolve Marujinho, assim, Pode chamar a gente. cara, Tá lá. assim, vai ser incrível. Vai ser muito histórico. Bacana, a conexão é Maravilha. incrível, histórico. né? E voltando pros produtos, olha, eu quero Aí. que você explique tudo que tem aqui dentro Vai. pra gente. Chegou aí, ó, uma bolsinha térmica da Frost pra Não gente. é? Olha aí, ó. Olha que maravilha. Ó, o dia O tá que- frost. Cadê? O Não que tem pura será gostoso, que não. tem Explica aí pra dentro, hein, gente tudo que tem Felipe? aí. Ó, galera, vamos ver aqui, ó. Eu tô doida pra provar. Eu também. Ó, esse aqui é o nosso picolé de coco. Falei dele hoje aqui, hein? Linha Caseiros. Aquela do Essa linha aqui é a linha... pouca caloria. Tem Tá aqui. algo Eu acho que tá no outro lá que eu deixei, ó. de pros meninos trazerem Aqui só tá o outro. caseiro especial, ó. Vou Vários pedir aqui sabores pra- aí, muito Ó, bacana. a linha Caseiros tem coco, Vamos pamonha Sim. e castanha. Tá chegando mais aqui. Tem algum Pode desses que trazer é aqui, mais mano, atual, o obrigada. lançamento? Aqui? Aqui? Desses Ó, aqui tem não. mais aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tem o cupuaçu, ó. Ah, o cupuaçu. Esse aqui é bom, hein? Deve A gente ser uma lançou no ano delícia passado, em junho do ano Eu passado. imagino. Muito bom. Olha, pistache, Felipe. Esse aí é campeão. Que delícia. Esse aqui a gente Eu lançou já em quero provar janeiro do esse ano passado. pistache. De pistache. Super em alta, né? Cara, loucura, viu? E vem É, o mais, pistache vem mais tá coisa aí bem- também, viu? Tá bem alta mesmo. Ver o que é que tem mais aí. Esse aqui é o pura fruta que eu falei, ó, de Vou já graviola, ó. abrir. Ah, que é o Zero baixa açúcar, caloria. Esse 28 daqui não é baixa calorias. caloria, não, né? Não. Pessoal, sabe o que o pessoal fala no TikTok pra mim? Fala assim, Sim. Felipe, lança leitinho trufado, 0 calorias. Como assim? Não é como. Cara, a galera do TikTok Carla, você tem que ver, É cara. impossível. É muito engraçado. É quase um cara. milagre, né? É, não é? A galera. Aí, ó. Oi, esse cadê aqui o é quê? Chocomenta? Mas Esse são aqui muitos é sabores mesmo. Pura Graviola? fruta também, graviola. Graviola é o mesmo, né? Pronto. Ó, tem o de morango aqui também. Já como eu ainda vou treinar hoje, 27 Olha aí. calorias. vou poder tomar o... Eu acho que eu tomei esse já. Já Ó, tomei e o de cajá, esse. que eu falei também, ó. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. Sinto, assim, infelizmente, É, não né? vamos poder compartilhar com você, Não mas é? já já a gente vai provar aqui com o pessoal da redação. Assim que a gente finalizar viu? aqui o programa, assim que ó, a com gente certeza. finalizar, É isso aí. com certeza vamos Mas já provar. fica a dica aí pra tudo. reforçar a diversidade e a qualidade, né? É, e Exato. você que fala assim, Felipe, eu tô de dieta, tô treinando, tô focado. Não tem desculpa. Meu amigo, não Tem tem isso desculpa não. não, velho. Tem zero açúcar, tem baixa caloria, tem proteico. Cara, não tem desculpa. Tem até sorvete zero lactose. Você fala, não, tem um problema com lactose. Sim. Tem sorvete zero açúcar, zero Muito lactose importante, também. Muito importante. Muito bom, Como é vamos que tem deixar no teu aqui, bem tênis guardadinho. escrito? Aqui, ó, eu treino pra tomar sorvete. Eu treino pra tomar sorvete. E é isso. É isso aí. A gente tem que treinar Todo pra dia eu comer e treino pra tomar viver, sorvete, né? é isso mesmo. É. É porque assim, nasceu numa brincadeira, mas é a pura realidade, né? A gente não consegue fazer dieta a vida toda. A gente tem que ter uma dieta que seja realizável. Sim. Eu entendi que a indulgência que eu mais gosto é o sorvete, então eu tenho que ter um motivo pra treinar. Meu motivo é treinar pra tomar sorvete. Maravilha. É isso. Que entrevista bacana. Felipe, ficaremos horas por aqui. Depois eu quero ter a oportunidade também de conversar com seu pai. Sim, depois, total. pra Sim, com entender certeza. um pouco mais também. Felipe falou muita coisa bacana. Eu espero que quem assistiu a gente consiga, né, estratégia para abrir o seu negócio, entender como funciona, é muito complexo. Sim. Né? Também quero parabenizar um jovem empreendedor, né, que inspirou tanta gente hoje. Que com Obrigado. certeza você colocou uma sementinha no coração de muita gente hoje, Obrigado. com os seus relatos. É isso aí. Então, muito obrigada pela tua participação, pelo convite e volte sempre. Obrigado, que No isso. Mesa de Parabéns, Negócios. viu? Volte com bem mais produtos, Aí que eu já sim, tô é. louco. Eu sei que o programa tá acabando, a gente fica triste, mas eu tô doido pra provar isso aqui. Tem noção? Com não. certeza. De morango já é meu, viu? Já, vamos De pegar morango já agora é meu. mesmo. Felipe, seja sempre bem-vindo, viu? As portas estarão sempre abertas para você. Traga novidades, parabéns pela movimentação. São muitos anos de história. Você tá começando agora realmente mais à frente. Eu sei que você tá um tempo aí já entendendo como é o negócio, né? Mas você como CEO, claro que fica mais nesse dia a dia. Então, com certeza, você trará muitas novidades pra gente. Obrigado, é isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre compartilhar um pouquinho da história da Frost. Assim, eu vivi parte dela, né? Mas vivi muito intensamente. E, enfim, acho que nada mais feliz e alegre que compartilhar esses momentos aqui, tomando sorvete, dividindo um pouquinho do que a gente faz.
E, enfim, para quem quiser me acompanhar um pouco, saber como funcionam os Sim. bastidores da maior indústria de sorvetes do Nordeste, é a quarta do Brasil, hein? Deixa aí o arroba. Aí, ó, me segue no Instagram, no TikTok, eu faço dancinha, viu, Carla? Pronto. Faço Qual é o seu, dancinha. qual é o Loucura seu total, arroba? viu? Eu vejo. Edgard, EDGARD, Felipe, com I, Felipe. Perfeito. Show? Ficou o convite, Ótimo. ficou a dica. Com É isso aí. certeza. Muito obrigado. Muito Obrigado, viu, pessoal? obrigada. E você que acompanhou mais um Mês de Negócios, muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia. Até a próxima semana.